Este é o Bode na Sala, o podcast da família empresária. Neste episódio número 31, Helder de Azevedo recebe Marco Penteado, conselheiro de empresas que cunhou o termo No-Holders para expandir os nossos horizontes quanto ao capitalismo de stakeholders e como empresas de família podem e devem exercer suas responsabilidades sociais. Fique conosco e desfrute deste podcast exclusivo, único e especial. Olá, como vai? Tudo bem? Capitalismo de stakeholders. O que é isso? Né? Como isso afeta a sua empresa? Né? Quem são ou o que é stakeholders? Né? E por que você deve se importar? Eu sou Helder de Azevedo, sou o fundador do Instituto Empresa de Família e nós nos dedicamos a apoiar os empreendedores e suas famílias a estruturar o governo das suas empresas de forma a torná-las robustas, resilientes, prontas para um crescimento sustentável e, como uma consequência, aumentar o nível de paz na família. O capitalismo que vivemos, né, ele nos trouxe uma série de benefícios, desenvolvimento como nunca antes em tanto período curto, né, na história da humanidade, mas ele precisa e está se desenvolvendo. Já há alguns anos se desenvolveu o conceito de capitalismo de stakeholders, mas aparentemente, ainda que a gente atinja, né, na essência, o capitalismo dos stakeholders, ainda existe uma quantidade grande de co-cidadãos, né, pessoas com as quais a gente divide os recursos do planeta Terra, que estão ainda à margem desse capitalismo, que são os no-holders. Então, para a gente conversar sobre isso, alinhar o conhecimento sobre esse capitalismo de stakeholders, quem são os stakeholders e quem são os no-holders, eu tenho comigo aqui um caro amigo, Marco Antônio Penteado, que é doutor em administração pela FEA USP, tem uma extensão em administração na FGV, é engenheiro eletrônico como eu, né, graduado na Mauá. Então, é uma pessoa com uma formação fabulosa, é colega meu, conselheiro, administrativo, certificado pelo IBGC, participamos de algumas comissões juntos lá. Então, um prazer enorme tê-lo conosco essa noite. Marco, muito bem-vindo. Boa noite, Helder. Bom, eu quero agradecer o convite do Empresa de Família e quero que você saiba que é um prazer estar aqui e espero que a gente seja do agrado dos nossos ouvintes. E, enfim, temos muita coisa para falar e para esclarecer. Muito bacana. Mais uma vez, bem-vindo. A gente começa, como sempre, né, dando uma geral da dinâmica de como que vai ser esse encontro. Né? Nós planejamos, o Marco e eu, esse encontro para durar entre 35 e 45 minutos. E, pelo que vocês estão vendo, nós vamos falar de conceitos importantes, né, que a gente quer que todos foquem, né, e participem. A participação é muito importante. Afinal de contas, Marco, né, o que são os stakeholders, né? O que significa o capitalismo de stakeholder? Marcos, a palavra é contigo, mais uma vez, bem-vindo. Tá bom. Minha gente, então, é o seguinte, é um conceito relativamente novo, e eu preparei aí uma sequência de transparências para a gente esclarecendo isso. Oi? Posso levantar? Pode levantar. Tá, então, vamos lá. Desculpa, Marcos, segue. Então, veja só, eu fiz um histórico, pessoal, que é para contextualizar essa coisa toda. Então, na década de 70, o Milton Friedman, que era da Escola de Chicago, Prêmio Nobel da Economia em 1976, ele disse que o único propósito de uma empresa era gerar lucro para os acionistas. Os acionistas são os stakeholders, os shareholders, perdão. Os acionistas são shareholders, share ações, e holders é aquele que a detém. Tá? Só que isso começou a complicar porque começou a haver um conflito com a chamada teoria da agência. O que é a teoria da agência? A teoria da agência é uma teoria que fala que na administração você tem o principal, que é o acionista principal, e os agentes, que são aqueles que trabalham para o principal, ou seja,
o diretor da empresa, o presidente da empresa, os diretores, né? E o que começou a acontecer? Começou a haver uma divergência de objetivos, tá? Então, o acionista queria uma determinada coisa, só que os agentes estavam pensando no seu próprio bem, em maximizar a riqueza da empresa, às vezes à custa para se beneficiar, né? Então, querendo valorizar as ações da empresa de uma forma que nem sempre era aquilo que o acionista, o shareholder, queria. Tá? Então, começou a haver uma demanda, um clamor da sociedade no sentido de que isso não estava certo, que o jogo da economia, né, tem que ser um jogo de ganha-ganha, não pode ser um negócio que é ganha-perde. Então, eles começaram a pressionar no sentido de que teria que se pensar na economia, na gestão da empresa, como voltada aos stakeholders. O stakeholder, o que é? Stakeholder, isso aí tem essa palavra stake, ela tem dois sentidos. O stake pode ser participação ou pode ser risco. Então, aqui no caso, é aqueles que participam do risco da empresa. Tá? Então, por exemplo, são os acionistas, os colaboradores, os empregados, né? os funcionários, os fornecedores, os clientes, os banqueiros e os credores, enfim. Por quê? Veja só, os clientes, né? O cliente, se a empresa quebra, o cliente fica sem receber, ou o fornecedor fica sem receber o produto, o fornecedor fica sem receber o que estavam devendo para ele. Então, os stakeholders são todos aqueles que participam do risco da empresa, ou têm participação direta na empresa, ou eles têm participação, assim, não participação direta, mas eles correm o risco. Por exemplo, um colaborador pode não ser acionista da empresa, ele pode não ter participação na empresa, mas ele corre o risco junto, porque ele está no entorno da empresa, ele está dentro da fronteira da empresa, dentro dos limites da empresa. Tá certo. Legal. Passa o slide? Mais um, né? Pode. Vamos lá. Opa, peraí, desculpa. Agora erro aqui. Vamos lá, e aí? Aí, pessoal, começou a aparecer, logo em seguida, aí, em 94, o John 24 anos depois da análise do stakeholder, né? Isso. E então começou a aparecer o conceito pelo John Elkington. Ele criou o conceito da Triple Bottom Line, que chamou de 3Ps. Os 3Ps são Profit, People e Planet. Então, o Profit é lucro, People é gente, e Planet é o planeta. Então, olha só, minha gente, aí ele conceitou a coisa da seguinte forma: o problema não é a empresa obter lucro apenas, mas sim como que a empresa obtém esse lucro, né? Então, quer dizer, respeitando os dois P's a seguir. Os dois P's a seguir, quais são? O P de People, ao fabricar o seu produto ou prestar os seus serviços e obter lucro, de que forma a sua empresa contribui para a melhora da qualidade de vida do ser humano como um todo. Então, começou-se a englobar, a se considerar o ser humano e não apenas a letra fria dos números, né, da empresa. E Planet, ao fabricar o seu produto, ou prestar os seus serviços e obter lucro, de que forma a sua empresa contribui para a sustentabilidade da vida no e do planeta Terra. Aqui, esse do planeta Terra tem uma ressalva que eu preciso fazer. Existe um cara chamado James Lovelock, é um escritor, um autor, um cientista, e ele escreveu um livro chamado Gaia, a Mãe Terra, né? Então, o que acontece? Ele diz o seguinte, que Gaia, que é o nome, Gaia era o nome de uma deusa grega, que era a padroeira da Terra, né? E ele batizou a Terra, planeta Terra, de Gaia. Então, ele diz o seguinte, que... Vou precisar voltar um... Não, pode seguir, eu tirei de propósito. Ah, tá bom. Para dar destaque a você. Tá bom. Que Gaia, então, minha gente, é o planeta Terra. Então, ele fala que Gaia é um ser vivo.
Então, ele diz que a Terra, o planeta Terra é como se fosse um ser vivo. Por isso que a vida do planeta, quer dizer, a gente tem que levar em conta a continuidade, a sustentabilidade do planeta. Da nossa espaçonave, né, Terra, não Da é nossa isso? espaçonave. Muito Exato. bacana. Olha, eu vou tomar liberdade aqui, Marco, que com empresas de família, né, a gente Claro. atua, no caso do Instituto, a gente utiliza, né, como definição de stakeholders, a do Código Italiano, né, de Melhores Práticas de Governança para Empresas Familiares, né, que você narrou, descreveu todos e tal, mas aqui só para alinhar o conceito, né, que compreendem, né, porque os italianos eles entendem o seguinte: os cotistas, né, são shareholders, né, então eles já tem um galão, vamos dizer assim, né? E aí os demais stakeholders seriam os empregados e seus familiares, tá certo? Porque acabam dependendo também daquela empresa, de certa forma, dentro do muro, como você comentou, porque vem o salário e tudo. Bancos e outras instituições com créditos à companhia, os clientes, fornecedores e cotistas sem envolvimento na gestão da empresa. Esses seriam os stakeholders. A participação do Sérgio Minglin, né? Obrigado, viu, Sérgio? Muito obrigado pela presença e pela contribuição, né? Que o Lélio Lauretti, né, que é colega nosso no IBGC também, tá certo? É um dos fundadores e tudo. Os stakeholders, para resumir, seriam os tomadores de risco. Faz sentido, viu, Sérgio? Porque realmente quem sai para trabalhar naquela empresa não deixa de estar tomando um risco. Se o banco empresta, está tomando risco. Se o cliente, enfim, pagando adiantado ou não, está contratando um produto ou um serviço, né? E assim por diante. Então, obrigado pela contribuição, né? Agora, Marco, parece, né, que atender aos stakeholders, que ainda estamos longe, né, de estarmos atendendo os stakeholders de maneira adequada, já não está bastando mais, né? Inclusive, eu li no A Hora, né, que esse termo no holder foi você que cunhou através do artigo que você escreveu em 2020, não é isso? Então, a próxima pergunta que eu tenho para te fazer é, por favor, quem são os no-holders, o que isso significa? Tá bom. Então, pode tocar o outro slide. Vou subir o slide lá. Tá lá, você pode seguir. Então, é o seguinte, olha só, minha gente, dentro do conceito aí do ESG, o ESG, que é Environment, Social e Governance, ou ASG, Ambiental, Social e Governança, né? Isso foi um novo conceito, isso é uma coisa mais recente, né, essa conceituação. Aí estão embutidos os shareholders e os stakeholders. Só que o S do ESG é social. E nesse S de social, essa teoria do ESG, essa conceituação, ela visa, ela engloba, ela abrange um social mais amplo, não apenas aqueles que estão intrinsecamente ligados à empresa, mas à sociedade como um todo. Então, num alcance bem maior, tá? Então, o que eu chamei de no-holders? No-holders, então, são aqueles que estão fora dos limites da empresa e que são usualmente ignorados pela economia e que não possuem participação em nada, nem coisa alguma, quer dizer, eles não têm propriedade, não têm posses, ou seja, eles são desprovidos e desvalidos, sem reservas, sem poupança e são desassistidos. Então, esses são esses que eu chamei de no-holders, tá? Então, a gente vai... Isso é para conceituar apenas, mas agora vem mais um slide aí que vai... Sim, antes de passar rapidinho, se me permite, então, são todos aqueles que seguem, digamos assim, a margem de todos os benefícios que o capitalismo trouxe para a sociedade. Faz sentido isso que eu estou falando, Marco? Perfeito. Tá bom. Eu vou passar o slide aqui. Pronto. Vai lá. Então, minha gente, olha só. Os no-holders, eles fazem parte eles são todo um contingente de trabalhadores de linha de frente, que são profissionais invisíveis sob o ponto de vista econômico. São eles, por exemplo, as faxineiras domésticas, diaristas, encanadores, eletricistas, mecânicos, motoristas de táxi, barbeiros, tintureiros, garçons, padeiros, jornaleiros, pedreiros, vendedores ambulantes, motoboys, trabalhadores informais
e autônomos, um sem número de prestadores de serviço de menor remuneração, porém imprescindíveis, vulneráveis, vitimados por catástrofes, moradores de rua. Então, é uma porção de gente, são seres humanos que praticamente são ignorados pela economia. Marco, o Instituto Empresa de Família, né, a gente atua com empresas, né, de controle familiar, multifamiliar, majoritário e minoritário e tal, mas fora daquele arcabouço lá das SA, né? Quando a gente fala de tamanho, né, assim, tem várias maneiras de enxergar tamanho, né? A gente tem o tamanho do faturamento, então a gente tem clientes de 15 milhões de reais de faturamento ao ano e temos clientes de mais de 2 bi de reais de faturamento. É uma maneira de chamar tamanho. Outra maneira de definir tamanho nesse ambiente, Marco, na minha percepção, é, digamos assim, a complexidade social. É monofamiliar? É multifamiliar? Tem primeira geração com segunda geração? Tem segunda com terceira? Quantas pessoas tem e tal? É uma maneira também de ver, né? Agora, eu acho que para essa nossa conversa, né, aqui, provocando um pouquinho a conversa aqui, é o seguinte, eu fico pensando que, no fundo, a diferença, né, nessa questão de tamanho para essa questão de como olhar os no-holders, né, as empresas de família, elas, o poder está próximo da ação, né, não tem aquela estrutura toda complexa, com diretor executivo que propõe para um conselho, que vai na assembleia, que passa pelo conselho fiscal, enfim, não, normalmente, por mais estruturado que seja, né, que a gente sempre recomenda, né, a questão de um conselho e etc., mas é um grupo usualmente menor de pessoas que têm o poder, né, e também o alcance, né, quem tem o poder também está próximo desse conjunto de stakeholders mais no-holders, né? Isso. Então, Marco, você tem me falado, né, e a gente comentou de você nos trazer aqui, como é que você imagina que essas empresas que têm essa proximidade, vamos dizer assim, da decisão à ação, como é que elas podem participar para construir uma ponte, para reduzir esse abismo que está afastando esses no-holders da vida, Marco? Então, minha gente, olha só, existem 5 fatores determinantes para a gente endereçar o problema, porque, veja só, para atender os no-holders, a gente fala, bom, então a função de cuidar desse tipo de ser humano, de gente, né? Isso não seria uma função de governo, né? Cuidar deles. Mas aqui a gente precisa ver que nem sempre o governo tem condições para. Então, esses 5 fatores, eles são muito importantes para a gente ter muito claro, ter isso em mente, que o que acontece para cuidar dos no-holders. Então, veja só, primeiro é uma questão de princípio. A gente precisa ter na gente, e o governo precisa ter nos governantes, o princípio de que os no-holders são importantes. São gente como a gente, eles são seres humanos também. Então, isso é uma questão de princípio, tá? Não é apenas administrar como um número, como uma quantidade, não. Você precisa ter isso como um princípio seu de valorizar essas pessoas, tá? Então, os valores, e aí, então, você tem que ter os valores, por exemplo, se esses no-holders tivessem educação ou não, quer dizer, se eles tivessem mais condições, então, que valores você atribui, que valores você tem, valores seus como administrador, né? Administrador público ou de uma empresa, né? De uma empresa de família, por exemplo, né? Quais são os seus valores, além dos princípios, os seus valores? Quer dizer, como é que você identifica, como é que você atribui valor aos seus valores, como é que você identifica os seus valores com os no-holders? Precisa haver interesse por eles, tá? Quer dizer, precisa haver interesse pela causa, né? Senão, nada adianta. Então, quer dizer, o pessoal começa a dizer, bom, no-holders, é um assunto que me interessa, tá?
Agora, não basta o interesse, vem o seguinte fator. Precisa haver, minha gente, além do interesse, então, quer dizer, eu tenho interesse. Agora, você tem interesse, quando você vai ver o problema, às vezes você fala, mas não é bem isso que eu queria cuidar, não... Então você pode ter interesse, mas não ter vontade. E aqui, quando eu ponho vontade política, minha gente, não é apenas a vontade política da política que a gente está habituado a ver, que é a política voltada para o político. Não, aqui é uma vontade política global, quer dizer, uma vontade política de se fazer política no bom sentido, visando ao bem comum, né? Essa vontade política ela pode ser tanto da classe política quanto dos empresários. Quer dizer, eles têm que ter uma vontade política de, espera um pouco, vamos cuidar deles, vamos fazer alguma coisa por eles, né? Então, é bem isso. Bacana. E tem que haver determinação, minha gente. Quer dizer, quando você tem os princípios, os valores, o interesse, a vontade política, você tem que ter a determinação para fazer. Quer dizer, você começa a cuidar dos no-holders, você tem que ir em frente e tocar para frente mesmo, fazer com que eles sejam assistidos, como nós vamos ver mais para frente. Então, agora, minha gente, aqui eu termino, eu falei aqui de toda a parte do meu artigo, né? Englobei os fatores determinantes, e agora nós vamos agregar a isso o livro Empresa de Família, que é um livro que o Helder escreveu, que eu, particularmente, eu li esse livro antes de ser convidado pelo Helder para vir fazer essa palestra, esse debate gostoso de conversar aqui com o Helder e com vocês, trazer esse assunto à baila, né? Mas, quando ele me... eu adorei o livro, eu gostei demais desse livro, e quando Obrigado. ele me convidou para vir para esse encontro, eu falei, nossa, mãe... Aí eu comecei a pensar, falei, mas uma coisa casa direitinho com a outra, porque tem tudo a ver. Então, vocês vão ver agora como é que a gente vai ligar a empresa com ponte, com os no-holders. Então, olha só, por que o foco nas empresas de família? Por quê? Por causa da capilaridade. Olha só, 90% das empresas registradas no Brasil são de controle familiar. A grande maioria são empresas menores e de controle familiar. 1.500 empresas familiares ainda sob controle do fundador ou de sua primeira geração de dependentes. Então, tem um detalhe aqui que é importante. As empresas no Brasil, a grande maioria, são empresas que têm donos. As empresas têm donos. Então, são normalmente os fundadores, ou a primeira geração, ou a segunda geração. Então, enfim, são aqueles que detêm o controle da empresa. Sim, ou seja, tem essa proximidade que eu estava comentando, não é, Marco? Entre da decisão para a ação, né? Isso. Por quê? Porque, por essa capilaridade, eles estão muito próximos das comunidades locais. Então, por exemplo, uma empresa numa cidade do interior ou qualquer coisa assim, eles conhecem aquele pessoal que está ali, então, quer dizer, formam-se vários núcleos pequenos, né? E que não apenas, mas eles não estão lidando apenas com aqueles que estão no entorno da empresa, dentro das limites, das fronteiras da empresa. Eles conhecem aqueles que estão ao redor da empresa, mas não dentro da empresa. Então, quer dizer, eles têm essa capilaridade, esse poder de atingir esse pessoal. Sim, muito legal. Então, minha gente, olha só, empreender é um ato de coragem. Minha gente, aqui é uma coisa que é a mesma coisa que um inventor. O inventor, ele inventa alguma coisa, é um ato de coragem, porque ele não sabe se aquela invenção dele vai ser, como é que aquilo vai ser usado, né? No caso do avião, que acabou sendo usado para a guerra, enfim. Então, quer dizer, é análogo, a situação do empreendedor é análoga à do inventor. Existem 5 dimensões sociais de longevidade empresarial que o Helder, no livro dele, chama de as 5 DSL. E essas dimensões sociais, minha gente, são uma coisa brilhante que está no livro e que nós vamos falar delas agora. Vamos lá. Muito obrigado, hein?
Eu sou suspeito, tá? Porque eu gostei demais do livro. A primeira delas que eu destaquei, e que eu vou falar nela, e as outras quatro, eu não vou tocar. Eu vou citar, mas não vou tocar. Eu vou falar da essência, tá? A essência é a presença da cultura, da imagem e da influência do fundador. Então, a essência da empresa está na figura do fundador e daqueles que o sucedem, mas que trazem a cultura, a imagem e a influência daquele que fundou. Pode ir. As outras quatro dimensões são a estratégia, os papéis que são vestidos, né, que são assumidos por cada um que está na empresa, o monitoramento e a sucessão, que é uma coisa muito importante que eu vou falar depois. E aqui, minha gente, olha só, tem o problema da remanência desses fatores após a sucessão. Aqui eu tomei a liberdade de usar um termo da eletricidade. A remanência é um termo que a gente usa quando você submete alguma coisa, um metal, por exemplo, a um campo magnético, né, um ímã. Quando você tira o ímã, ele continua imantado. Então, quer dizer, é aquela permanência residual do efeito, né? Então, a remanência desses fatores após a sucessão, quer dizer, quando o fundador se vai, ou ele morre, ou ele sai, ou ele se aposenta, aquilo tudo que ele implantou, que ele criou, que ele construiu, tem que ter uma remanência, tem que ter um efeito de sequência. Tá? Legal. Veja só, aqui, minha gente, tem um conceito que é o seguinte: a gente tem como que vai dar assistência ou apoio? A função da pequena empresa aqui, então, seria dar uma base de sobrevivência e subsistência para o no-holder. Por exemplo, um pipoqueiro, um sorveteiro, né? Quer dizer, a empresa teria que prover infraestrutura para esse pessoal. Por exemplo, criar não precisa ser propriamente a empresa, criar nos funcionários a ideia, incentivar os funcionários a ajudar aos no-holders a se erigirem como seres humanos, como cidadãos, né? Então, o que acontece? Um mutirão para construir as casas dos no-holders, né? Por exemplo, essa crise que houve agora em Recife, quanta gente sofreu com o desmoronamento, os deslizamentos, os deslizamentos e tal. A orientação. Esse pessoal não tem orientação, eles não têm discernimento. Eles precisam de aconselhamento e precisam de educação. Agora, aqui tem uma coisa, minha gente, que é um conceito importante, que o Paulo Freire fala nisso. Paulo Freire foi um grande educador, e ele fala nisso, não é fazer por eles, por aqueles que estão aprendendo, é fazer com eles. Então, quer dizer, as empresas precisam se juntar aos no-holders e ajudá-los, mas conjuntamente, não, então, você faz isso, toma não. Aí, toma aí uma esmola, toma aí, não é isso, né? Trazer para dentro. Exato, não é esse o objetivo. O objetivo é você dar as mãos e fazer junto, né? Por quê? Você tem que construir o ser humano, tem que fazer com que o no-holder vire alguém. Muito legal. Vou passar. Pode ir. Só estou sempre clicando no lugar errado. Mil perdões. Vamos lá. Vai. Então, minha gente, o objetivo é propiciar aos no-holders condições de crescer por conta própria, por seus próprios meios, transformando-se em cidadãos. Quer dizer, eles precisam ter condições de ir aprendendo as coisas, usando o aprendizado na própria vida. Quer dizer, aprendendo, sendo alfabetizados, primeiro aqui falando de gente madura já, né? Começa da infância, mas pegando um adulto, por exemplo, né? Que é um analfabeto, vamos dizer assim, né? Ou pouco letrado. Então, quer dizer, esses caras precisam ter essa abertura de conhecimentos para que eles consigam ter um discernimento, né? Para enfrentar a vida em melhores condições, com maior facilidade e maior
naturalidade, para não ficarem apavorados ou com medo do que o futuro reserva. Eles precisam ter condições de saber, não, eu tenho condições de enfrentar o que o futuro me traz. É isso aí. Agora, você comenta, né, para tentar resumir toda essa aula magna aí, que tem, você escolheu uma palavra-chave, não é isso, ô Marco? Isso. Né? Tudo isso, né, quer dizer, essa aproximação, essa construção dessa ponte entre todas as empresas, mas em particular também as enfim, de controle familiar ou multifamiliar, enfim, para fazer a construção dessa ponte, para trazer os no-holders para dentro, né, desse capitalismo. Qual foi a palavra que você escolheu lá? Pois é, então no próximo slide está a palavra ali. Vai lá. A palavra-chave, então, minha gente, é flexibilidade. Veja só, no seu livro você fala assim, que a flexibilidade é relacionar as escolhas estratégicas à visão de futuro da família e à disponibilidade de recursos. Quer dizer, a empresa tem que saber se adequar. Ela tem que ser flexível para saber a estratégia que ela vai tomar conforme a visão de futuro, né, da família e a disponibilidade de recursos. Porque, às vezes, você acha um caminho, mas você não tem meios para fazer aquilo, você não tem recursos. Então, o que acontece? A empresa precisa ter flexibilidade. Agora, aqui, então, eu vou além. Os no-holders precisam ser orientados para que eles adquiram uma flexibilidade. Por exemplo, olha só, no caso de um barbeiro, o barbeiro sempre está no salão da barbearia dele e tal, e ele espera os clientes vão lá, ele corta o cabelo e tudo bem. De repente, veio a pandemia, pararam de aparecer os clientes para cortar cabelo. E aí? O que ele vai fazer da vida? Como é que ele vai sobreviver? Né? Outro caso, o garçom. O garçom está lá para servir quem vai no restaurante, de repente, com a pandemia, o pessoal sumiu dos restaurantes. O garçom vai fazer o quê? Então, eles precisam aprender a ter uma flexibilidade para saber, ter um jogo de cintura para poder vislumbrar uma outra atividade, qualquer que seja, né, para que eles possam suprir uma deficiência. Agora, vocês podem perguntar, mas espera um pouco, mas como é que se ensina uma flexibilidade? E aí que está. A flexibilidade, você não vai ensinar a flexibilidade assim, 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 não. Você tem que ir orientando esses no-holders para que eles adquiram expertises que eles não têm, às vezes eles não têm condição de eles, por eles mesmos, saber, eu vou fazer tal coisa. Não, você olha aqui, você já pensou em, se acontecer isso, você fazer tal coisa? Por exemplo, você ajudar na construção de casas ou qualquer coisa assim, durante esse período. Então, quer dizer, você precisa ter essa flexibilidade para saber como você vai se virar diante de uma crise. E eu acho que isso é a palavra-chave que vai ajudar o no-holder a deixar de ser no-holder. Nossa, maravilha, maravilhoso, uma aula magna, muito bacana. Obrigado. E muito obrigado pelas gentis palavras aí com relação ao meu livro. Fico feliz aí, tem mais gente aqui no chat aqui dizendo, elogiando meu livro, agradeço. Fazer uma autopropaganda aqui bonitinha, rapidinho da Sandra. Viu, Sandra? Muito obrigado. Tá? Mas vamos para as perguntas aqui. Nós temos já com 2 perguntas e um comentário, então vou tentar trafegar aqui nessa linha, né? Então, a primeira pergunta vem do Durval Jacinto, né? Eu vou botar, inclusive, na tela aqui, tá? Ele está perguntando o seguinte, né? Se você conseguiu estimar, dimensionar o contingente, né, aqui no Brasil que poderia ser classificado como no-holders. Olha, E se Durval, não, aí eu vou completar. E se não, é o IBGE que tem que nos ajudar? Como é que seria? O que a gente... Isso é um negócio que depende de um censo, tá? Infelizmente, eu não parti para o lado quantitativo. A minha análise foi mais qualitativa, tá? Então, eu sei que são muitos, mas eu não sei estimar. Eu sei que o número que eu tinha, não sei se está certo, se ainda está atual,
mas que a classe letrada, né, os letrados, aqueles que moram, que comem, enfim, e que têm educação, são 15% da população brasileira. Eu tinha esse número, tá? E agora, esses 85%, eu não sei se são, não vou dizer que são todos no-holders, mas é um número assustador, é gente Sim, para que já começa a ter uma primeira barreira de entrada, vamos dizer assim, enorme, né? Na E, largada, né? Na e largada, né? Então, exatamente. tá bom. Bacana. Eu vou puxar aqui a segunda, que é uma. Eu vou botar ela aqui, eu estou rindo porque nós dois somos engenheiros e, pelo jeito, o Sérgio Binglin também é, né? Porque ele perguntou assim, se os no-holders seriam um segundo ou um terceiro nível de proximidade dos stakeholders, como se fosse uma segunda derivada. Peço desculpas aí por quem não tem Esse matemática, né? termo da segunda ou terceira derivada, esse aí é genial, tá? Brilhante, Sérgio. Então, mas assim, seria essa segunda cascata dos stakeholders, ou você vislumbra como um outro universo diferente, sei lá, se era essa a intenção Olha, do eu Sérgio? acho que é um universo que é diferente. Agora, tem uma coisa: os stakeholders de uma crise, eles podem, de repente, virar no-holders, ainda que seja temporariamente. Por exemplo, tá? Aqui na Avenida Paulista tinha uma casinha de suco, em frente ao Cine Gazeta, que chamava o engenheiro que virou suco. Ele era engenheiro e, de repente, perdeu o emprego, não achava nada para fazer, montou uma casinha de suco e deu certo. Durante um certo tempo, ele viveu daquilo. Quer dizer, eu acho que a sua definição de segunda derivada, terceira eu já não sei se chega a tanto, mas a segunda derivada eu acho que pode sim, tá? Porque nem sempre. O no-holder, normalmente, ele não vem de um stakeholder, tá? Ele não chegou a ser stakeholder ainda, mas ele pode, de repente, ser uma segunda derivada, sim. Legal, legal. Rapidinho, não é o objetivo aqui, mas só para agradecer o elogio aí do Marcos. Obrigado, Marcos, né, dizendo aqui que meu livro é imprescindível, bacana. Agradeço aí a gentileza e tal. Mas sabe, eu vou emendar aqui nessa pergunta do Sérgio, né, que a Elvia fez um resumo aqui, que é uma pergunta para ver se a gente passou na prova, né? Então, ela está dizendo assim: os no-holders são pessoas que não integram a cadeia de negócios e, portanto, invisíveis, mas que são impactadas pelas organizações por viverem no entorno das instituições. Seria isso, Marco? Eles são impactados por viverem no entorno das instituições de certa maneira, porque, às vezes, eles não são nem vistos, nem considerados, tá? E E quando nem atingidos, talvez, às vezes nem não atingidos pelo aquele produto ou nem serviço, ou pela atingidos, cadeia, né, de fornecimento, nada. e às Completamente. vezes, às vezes eles são ignorados, tá? Então, quer dizer, eles não são propriamente impactados, eles podem ser impactados pela ausência da proximidade da atuação das empresas, tá? Então, quer dizer, as empresas teriam que fazer o que eu falei lá atrás, arregaçar as mangas e atuar junto aos no-holders para trazê-los para a vida econômica, tá? Então, o impacto seria esse, quer dizer, eles são impactados talvez no sentido negativo, né? Quer dizer, eles sofrem impacto por não serem considerados. Muito legal. Olha, aqui ainda não tem mais nenhuma pergunta, então o que eu vou fazer agora aqui? A gente ainda tem tempinho para mais uma pergunta, mas, assim, em primeiro lugar, mais uma vez, mega obrigado. Quanto conhecimento, viu, Marco? Eu acho que, Obrigado. assim, imagina. Olha, o Marco Penteado abordou os conceitos de governança corporativa, falamos em SG, ou ASG, ou GAS, né, governança ambiental e social, né? Falamos de stakeholders, de no-holders e especialmente, né, Marco, o que fazer para reduzir esse abismo, né? É hora de arregaçar as mangas. Resumir bem, Marco? Sim. Eu queria só dar mais um exemplo, um pequeno exemplo, um exemplo Claro. assim, simples. Por exemplo, suponha que tem um terreno que pertence a alguém, vamos supor que é uma empresa
que tem terras, tem propriedade, então ela tem uma governança para cuidar daquilo, tem alguém que administra isso, tá? E essas terras, de repente, estão lá largadas. São terras que não estão próximas da empresa, são propriedades que ela tem. E o que acontece? De repente, houve um desmatamento, né? E criou-se uma área pelada, uma área desnuda, né? Ficou aquele barranco, né? Sem vegetação. E aí o que aconteceu? Aí, de repente, o pessoal começou a ver, os no-holders começaram a ver aquilo. Oh, pera um pouco, eu acho que dá para a gente morar aqui. Então faz um barraco e coisa e tal. Aí o que acontece? Vem um temporal, né? Desses que a gente viu agora, recentemente, derruba os barracos, mata a gente. Então, olha o que aconteceu. Nós tivemos um problema de governança, porque alguém não atuou como deveria, né? Alguém não foi omisso na governança. Quer dizer, espera um pouco, o que está acontecendo com aquele terreno? A gente está tomando conta daquilo? Ou foi omisso. Segundo, um problema ambiental. Foi permitido um desmatamento. Quer dizer, ninguém tomou conta do desmatamento e houve. E terceiro, problema social. Porque esses que tinham uma casinha já eram no-holders, ficaram no-holders ao quadrado, falando na engenharia aí, né? Quer dizer, piorou a situação. Então, quer dizer, aí nós temos o exemplo do ESG, um exemplo simples, né? Que realmente é uma coisa que as empresas precisam se apropriar desse conceito, né? Para que as coisas andem de uma forma mais harmoniosa, levando o bem-estar para a melhora da vida do ser humano e o bem-estar do planeta. É isso mesmo. E se o ambiente ao seu redor é melhorado, melhor para você também. É claro. E outro exemplo apenas, rápido. Por exemplo, tem uma empresa de comunicações que o que ela fez? Ela viu os no-holders, ela fez o seguinte, ela foi atuar nas escolas públicas, levando a conectividade, levando micros e essas coisas para o pessoal ter o celular, para o pessoal saber usar. Por quê? Porque esses garotos, essa turma toda que são no-holders, eles, quando crescerem usando isso, eles vão voltar a ser clientes dessa empresa. Sim, então, é uma via de duas mãos. Sim, vai entrar nesse ecossistema. Isso. Muito bacana. Olha, a Elvia agradeceu o esclarecimento, o Durval, que tinha feito a pergunta da quantidade, só para a gente fechar aqui, né? Ele deu, né, como você comentou, e ele está concordando aí, né, que os no-holders são a maioria da população, e quem sabe esse próximo censo ele nos dê mais subsídios para dimensioná-los. Então fica aqui o agradecimento aí, mais uma vez aí, a participação do Durval, né? E tal. Mas enfim, Marco, o pessoal está agradecendo aqui, mas a gente vai encerrar, né? Então, Marco, muito obrigado, foi maravilhoso. Até uma próxima oportunidade, espero que seja muito em breve. Tá, okay, e eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar desse tema, que eu acho uma coisa muito rica. Combinado. Até breve, então. Gostou deste episódio do Bode na Sala? Então marque-o já nos seus favoritos. Assim fica mais fácil retornar a ele, seja em caso de dúvidas ou para compartilhar. Estamos presentes nas principais plataformas de streaming. Avise aos seus amigos e parentes. Aproveite e escute os episódios anteriores. Tudo isso para você não perder justamente aquele episódio que teve ou terá exatamente a ideia para resolver o problema que mais te atormenta. Até o nosso próximo episódio.